Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça, a paz, a alegria do Senhor ao seu coração. Estamos juntos, começando a semana, domingo. Este é o dia que fez o Senhor para o louvor da sua glória. E o Senhor nos dá de presente a rica oportunidade de estarmos juntos para adorarmos e bendizer o seu santo nome. Claro, já estamos cada vez mais com saudade. Estava refletindo hoje. Já há quase 5 meses estamos sem o nosso encontro presencial, estamos nesse distanciamento, tem sido difícil para todos nós, as nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, casais, nossos queridos, amados, anciãos, tempo difícil, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor nosso Deus, e com a graça do Senhor, com a ajuda do Senhor nosso Deus, nos encontramos aqui e nos encontramos para adorá-lo, bendizê-lo e sermos fortalecidos, ministrados pela sua graça e termos este senso de proximidade, de conectividade, de pertencimento como Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá e com todos aqueles amados e amadas irmãs que se conectam conosco, mesmo em lugares distantes, mesmo estando em outras congregações, hoje se congregam conosco, ainda que virtualmente. Louvado seja Deus por isso. Então, nossa acolhida a todos e vamos juntos orar, consagrar esse tempo de culto ao Senhor. Oremos. Pai, nós adoramos ao Senhor e engrandecemos o Teu santo nome, pela Tua bondade que tem nos acompanhado, pelo rico privilégio, Senhor, da liberdade de adorar-Te e de sermos ministrados pela Tua palavra. Receba o nosso culto e esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a Ele demos a glória que somente ao seu nome é devido. Cantemos o hino ao Senhor, a Deus demos glória. A Deus demos glória, o seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus nos convida a tal prova de amor e os merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
amor do Senhor revelado no seu único Filho, Jesus Cristo, através do qual nós nos tornamos também filhos por adoção. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por tão grande bênção, né? Vamos aos avisos. Nós queremos render graças ao Senhor mais uma vez pela sua providência, sua provisão na nossa vida. Deus tem suprido as suas necessidades como família, tem suprido as minhas, as nossas necessidades, e eu me alegro de perceber que a igreja, que você tem sido fiel na sua contribuição, com seus dízimos, suas ofertas, e por esta razão, como igreja, temos honrado os nossos compromissos, temos glorificado a Deus com as programações, as atividades da igreja, com as missões, as agências missionárias, enfim, tudo aquilo que envolve a missão do Senhor através da igreja, continua acontecendo pela provisão de Deus e na sua instrumentalidade, quando você entrega os seus dízimos e as suas ofertas. Então, louvado seja Deus por tudo, louvamos a Deus pela sua vida. Queremos falar mais uma vez um programa, um projeto da igreja chamado Colabore. A ideia do Colabore é tornar a sua empresa mais conhecida através das nossas mídias, dos nossos meios de comunicação, das redes sociais. A igreja quer compartilhar o seu produto, o seu serviço. Então, se você tem interesse de cadastrar a sua empresa, nós incentivamos que você faça, né? Terá um link que você tem acesso, é só preencher, cadastrar a sua empresa, e a sua empresa será comunicada através dos nossos meios, né? Será apresentada através dos nossos meios de comunicação, seus produtos serão conhecidos. E também, nesse mesmo programa, aqueles nossos irmãos e irmãs que no momento não estão trabalhando, então pode se cadastrar, falar de suas habilidades, de suas formações e profissões, e, portanto, os irmãos da igreja que tiverem conhecimento de alguma oportunidade de trabalho, pode fazer contato, ou alguma das empresas da igreja mesmo interessada, pode fazer contato e alinharem aí ambas as necessidades. Então, participe, empresário, querido irmão aí que está buscando uma oportunidade de trabalho, e faça o seu cadastramento, tá bom? Quarta-feira tem sido uma bênção sempre, né? Quarta-feira nós estamos realizando o encontro do refrigério. Semana passada com o pastor Daniel Dutra foi muito bom, e na próxima quarta-feira nós teremos no encontro do refrigério o pastor Pedro Leal. Então, o encontro do refrigério às 19 horas, quarta-feira, coloque na sua agenda, certamente será uma grande bênção também esse encontro. Nós louvamos a Deus pelo nosso relógio de oração. A presbítera Sara tem liderado esse movimento, onde da sexta para o sábado, 24 horas de oração. Tem sido um tempo muito especial, muitos feedbacks, muitos testemunhos das experiências que os irmãos e irmãs têm vivido. Junte-se a nós nesse tempo. Faça contato com a presbítera Sara, coloque o seu nome, veja o seu melhor horário e junte-se a nós nesse tempo de oração, tá bom? No sábado aí, para a galera, os adolescentes e os jovens, programação especial, Quinitro, que vai ser também um encontro muito especial, esse encontro dos jovens. Então estejam atentos aí, coloquem na agenda para participar dessa programação, que certamente será muito legal, será uma bênção, tá? Nós também louvamos a Deus pelo departamento infantil da nossa igreja, que tem realizado um trabalho muito bonito, preparado uma boa programação para as nossas crianças. Então, os pais, aproveitem bem esta oportunidade, incentivando os seus filhos, interagindo, e mais, compartilhe, né, essa programação com amigos seus, né? Nesse tempo de... Estávamos comentando aqui, as crianças estão se sentindo tão sós, sem interação, sem poder encontrar os amigos, sem estar na escola, sem passear. Então, uma rica oportunidade de evangelizarmos as crianças dos nossos amigos e amigas, compartilhando a programação do culto infantil, tá bom? Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez, com muita alegria, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, se programe no próximo domingo, arrume aí a sua mesa, prepare devidamente o pão, o suco de uva, organize da forma mais bonita, mais elegante que você conseguir, se prepare, se vista adequadamente, não é, com seu cônjuge, com seus filhos, com quem tiver na sua casa, e juntos vamos celebrar a Santa Ceia em memória da morte e ressurreição
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Nós queremos render graças a Deus e dar os parabéns aos nossos presbíteros e presbíteras. No dia 1º de agosto é comemorada na IPI do Brasil o Dia do Presbítero e da Presbítera, e nós, como IPI Central de Cuiabá, louvamos a Deus porque temos homens e mulheres que amam a Deus, que amam a igreja, comprometidos no serviço ao Senhor, de acordo com os dons e habilidades, recursos que o Senhor confiou a cada um deles. Deus os abençoe rica e abundantemente. É uma alegria ter esses irmãos e irmãs como companheiros, parceiros, no cuidado, no pastoreio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, dados os avisos, fica bem ao justo cantar louvores a Deus. Todo ser que respira, diz a palavra, louve ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Então queremos convidar você a juntar-se com o Ministério de Louvor nesse momento para adorarmos ao Senhor com canções em nome de Jesus. Vamos lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 glórias ao nosso Deus. Somos gratos pelo amor do nosso Senhor. Aqui nós temos todo entendimento da grandeza dele e mesmo assim nos amou de forma tão poderosa. Nos entender o nosso tamanho, nós só podemos crer que o nosso Deus está presente nas nossas vidas e por isso nós devemos engrandecer o nome do Senhor, dar honra, dar glórias a esse Deus, dizer quão grande é o nosso Deus. Amém? Alegria de toda a terra.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Veja, Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos, ó Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que maravilha! O Senhor que fez os céus e a terra, na sua glória e na sua grandeza, é aquele que se inclina, é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que se permite ser acessado, ser aproximado, ser conhecido, é aquele que se revela a nós em sua bondade, em seu grandioso amor. É aquele que, como disse o teólogo Karl Barth, o totalmente outro, por ser tão grande, tão santo, tão poderoso, mas é aquele que vem, que se aproxima, que nos acolhe, aquele que nos envolve com a sua graça, aquele que tem prazer de receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, aquele que se faz presente quando os seus filhos invocam o seu nome. Mais do que isso, aquele que está presente conosco pela fé todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor com você agora e quero ministrar uma palavra ao seu coração, palavra de Deus para os nossos corações. O texto que quero ler nesse momento é o texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porção da boa palavra do Senhor. Vamos orar juntos mais uma vez? Pai,
Te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a luz da Tua palavra, Senhor, possa penetrar o mais íntimo da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, e que o Senhor toque-nos de um modo especial nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem desta noite é marcas da Igreja de Cristo. Estou falando de marcas da Igreja de Cristo porque no dia 31 de julho, agora, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou 117 anos. Louvado seja Deus pela vida da nossa amada IPI do Brasil, que nasceu no dia 31 de julho de 1903. Temos gratidão, como IPI Central de Cuiabá, de participar do todo, que é a nossa IPI do Brasil. E refletindo sobre a vida, a história da igreja, foi ao nosso coração a memória dos nossos amados irmãos que viveram no primeiro século de um modo especial. O livro de Atos dos Apóstolos é a narrativa dos primeiros momentos da igreja, quando a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, quando a igreja foi se desenvolvendo, tomando forma, tomando corpo. O livro de Atos dos Apóstolos fala dessa primeira experiência, do modo como viveram os nossos primeiros irmãos. E são momentos maravilhosos, experiências extraordinárias, muitas manifestações da graça e do poder de Deus, derramamento do Espírito Santo, milagres que aconteceram, muitas conversões, muitos momentos de superações, muitas realizações no poder e na ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas também, queridos irmãos, o livro de Atos nos revela nas folhas exatamente quão difícil foi para os nossos irmãos viver a fé naquele primeiro momento. Ora, confessar Cristo como Senhor e Salvador, ser um discípulo, uma discípula de Jesus, não era coisa fácil naquele tempo. Quando alguém confessava Cristo como Senhor e Salvador e decidia seguir nos passos de Jesus, tornando-se membro da igreja de Cristo naquele contexto, eles eram perseguidos pelos judeus, de modo especial, por duas religiões muito fortes do contexto, duas seitas daquele momento, que eram os saduceus e os fariseus. Perseguiam, acusavam, desprezavam, estavam constantemente procurando meios de causar algum dano à vida dos nossos irmãos. Nossos irmãos eram proibidos de circular, de ir e vir, muitos ficavam dentro de casa com as portas fechadas, muitos eram tirados de dentro de suas casas, colocados em praça pública, apedrejados, outros foram colocados nas masmorras, outros foram açoitados duramente, injustamente, outros ficaram privados de suas famílias, dos seus filhos, outros ainda privados da oportunidade de trabalhar pura e simplesmente pelo fato de ser um cristão. Os cristãos do primeiro século, a igreja também sofreu duramente com a perseguição do Império Romano, considerando que naquele contexto somente César deveria ser chamado de o Senhor, e eis a expressão Ave César, a expressão de reverência, de devoção a César, quase como um Deus, um semideus. E aí naquele contexto em que os cristãos professavam Jesus Cristo como Deus, o Filho de Deus, Senhor e Salvador de suas vidas, isso se constituía uma ameaça a César, razão pela qual então dura perseguição. Muitos dos nossos irmãos e irmãs foram apresentados como espetáculos no Coliseu de Roma, e ali eles eram expostos pelas feras, eram colocados naquele contexto para se tornarem comida de leões, e muitos dos nossos irmãos viveram assim. Outros foram exilados, como foi o apóstolo João, foi para a ilha de Patmos, uma ilha completamente desértica, uma ilha que sem nenhuma condição
de vida, lugar mesmo de sofrimento e de dor, onde o apóstolo João ficou e ali onde ele teve, como nós sabemos, a revelação do Senhor Jesus, do livro do Apocalipse. Estou dizendo isso para que juntos possamos refletir como foi difícil para os nossos primeiros irmãos e irmãs caminhar como igreja, viver como igreja, mas nós percebemos também naquele contexto sempre, sempre, sempre a presença do Senhor Jesus lhes acompanhando, a presença do Espírito Santo em suas vidas, a graça de Deus manifesta entre eles, a provisão divina do Senhor lhes acompanhando, os livramentos, os mais variados que são contados na vida dos servos de Deus, os milagres extraordinários, e aqui é redundante falar milagre extraordinário, mas coisas maravilhosas aconteceram na instrumentalidade dos nossos irmãos e irmãs do primeiro século, da igreja do Senhor Jesus, que naquele tempo estava caminhando, expressando a sua fé. E aí, queridos irmãos, nós como igreja do século 21, como igreja desse tempo que se chama tempo pós-moderno, nós estamos passando alguns momentos difíceis. Essa pandemia que tem assolado o mundo, que tem nos atingido das mais variadas formas, tem sido um tempo estranho, tem sido uma experiência difícil para todos nós. E penso que a vida dos nossos irmãos, creio piamente que a vida dos nossos irmãos, revelada nas Sagradas Escrituras, o testemunho deles, o modo como eles viveram, e porque eles viveram do modo como viveram, é que a igreja permaneceu, venceu reinos, venceu principados, venceu impérios, transcendeu os séculos, e a igreja de Cristo continua aqui, continua firme e forte, espalhada no mundo inteiro, está aqui comigo e com você, com todos nós, participando dessa programação, e no mundo inteiro, homens e mulheres, ainda hoje, passam duras perseguições, irmãos nossos, ainda hoje em muitos países estão sendo assassinados. Nós vimos há pouco tempo um vídeo revelando um país da África, em que irmãos nossos, agora há pouco, não faz muito tempo, mulheres com seus filhos, crianças, foram metralhados, pura e simplesmente porque creem em Jesus, criam em Jesus como Senhor e Salvador. A despeito de todas as dificuldades, de todas as perseguições, de todas as durezas, de todos os sofrimentos, a igreja, pela graça do Senhor, triunfou e tem triunfado. E aí olharmos para a igreja primitiva, refletir a vida dos nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro, que estão passando duras perseguições, que estão sofrendo, que estão vivendo momentos difíceis, de dureza, de escassez, de enfermidade, de perseguição, de prisão, de morte, deve nos inspirar e nos encorajar hoje, para que como igreja possamos guardar o que aqueles nossos irmãos guardaram firmemente, que fez com que eles se tornassem pessoas fortes e resistissem a todas as dificuldades próprias do seu tempo e dos nossos irmãos no nosso tempo, próprias do contexto onde eles estão. E portanto, eles tiveram pelo menos 3 marcas que nós devemos carregar e viver na nossa caminhada hoje. Quais essas 3 marcas da igreja de Cristo, presente na igreja primitiva, presente na vida dos nossos irmãos e irmãs perseguidos no mundo inteiro, presente na IPI do Brasil, que nós devemos preservar como marcas caras que não podem ser relaxadas, mas cada vez mais guardadas e vivenciadas. As 3 marcas delas, como diz o texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, qual é a primeira marca? A marca da fidelidade às Escrituras Sagradas. Eles tinham a marca de homens e mulheres que estavam guardando fielmente em seus corações o que eles haviam aprendido com os profetas, o que eles tinham conhecido da lei, mas sobretudo, tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus, as informações, as orientações, as interpretações, a vida que o Senhor transmitiu para eles das Escrituras Sagradas do momento como palavra de Deus. Eis a referência
dos nossos irmãos e irmãs. Eis as referências que marcava, que era o distintivo na vida da comunidade de fé, na vida da igreja, formada por irmãos e irmãs, aqueles que estavam seguindo a Cristo. Eles tinham como referência, eles tinham como base, eles tinham como regra de fé e prática as sagradas escrituras, a boa palavra de Deus. De modo que, quando eles pregavam, ensinavam, compartilhavam aquilo que eles tinham conhecido da palavra de Deus. Quando eles tinham questões para resolver, eles resolviam as suas questões, se reuniam, conversavam, e a base para decidir todas as questões vivenciais era olhar, examinar, estudar, para decidir, escolher, agir de acordo com a palavra de Deus. O modo como eles estavam vivendo agora tinha como referência, como norte, a Bíblia do seu tempo, a palavra de Deus. Eles que cada um estavam vivendo em contextos diferentes, com hábitos, costumes, personalidades diferentes, mas agora estavam unidos como comunidade, como povo de Deus, exatamente vivendo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, da palavra de Deus que lhes havia sido revelada naquele contexto. Eis a grande marca da igreja cristã naquele primeiro século e transcendendo todos os séculos. É exatamente isso que faz com que a igreja seja conhecida como igreja, que os cristãos sejam conhecidos como os cristãos, são aqueles que professam a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, como a palavra de Deus. Mas não só professam, mas eles se esforçam e se dedicam por viverem de acordo com a palavra de Deus. Eles decidem e tomam norte e direção de acordo com a direção de Deus. Como falei no início, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós não temos uma outra mensagem. Nós não temos um outro ensino e nem precisamos e nem devemos ter. A mensagem da igreja, o ensino da igreja é o conteúdo da Bíblia Sagrada, as palavras de vida, palavra viva e eficaz, palavra que é mais poderosa que martelo que esmiuça a penha, palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar o coração, a alma e o espírito, junta e medula, discernir os pensamentos, palavra que é capaz de vivificar, como disse o salmista, como ama a tua lei, ela tem sido minha meditação de dia e de noite, e disse ainda, ela me vivifica no dia da minha angústia. É essa palavra que Jesus mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida, e portanto a Bíblia Sagrada é a marca da igreja, é a marca de todos os cristãos no mundo, de todos os discípulos e discípulas de Jesus. E por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e é de Deus que nós precisamos receber orientação para vivermos a vida abundante aqui e transcender para toda a eternidade, onde essa vida será plena e perfeitamente vivida. Mas a segunda marca da igreja de Cristo, da igreja cristã, a vida em comunhão. O livro de Atos vai nos informar que à medida que a palavra estava sendo pregada pelos apóstolos, à medida que os nossos irmãos estavam testemunhando de Cristo, muitas pessoas foram ouvindo a mensagem e elas então sendo iluminadas em suas mentes e corações, alcançadas pela graça de Deus, se converteram e confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e foram se aproximando e foram se agregando, de modo que o texto nos informa que aqueles irmãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles viviam em comunhão no partir do pão.
E a ideia da palavra comunhão aqui, do grego koinonia, é exatamente a ideia de estar ligado, de estar conectado, a ideia de participar da vida um do outro, a ideia de estarem harmonizados na forma de crer no mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma orientação da palavra de Deus para as suas vidas. E não só isso, a ideia da comunhão revela o prazer de encontrar com o irmão, o prazer de estar junto com o irmão, o prazer de compartilhar a vida, de compartilhar os momentos na comunhão, na companhia daqueles que agora tinham a mesma fé, daqueles que agora tinham os mesmos princípios e valores, daqueles que agora tinham o mesmo Senhor e Salvador, daqueles que agora tinham a mesma esperança de fé, a vida eterna, a pátria celestial que lhes estava guardada, e não só a eles, mas como disse o apóstolo Paulo, a todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, a todos aqueles que amam ao Senhor, a todos aqueles que confiam e esperem suas promessas. Então, a segunda marca da igreja de Cristo, da igreja cristã, naquele tempo e no mundo inteiro, é exatamente a comunhão vivida entre irmãos. Sim, pessoas diferentes, de histórias diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes. Sim, naquele contexto nós percebemos que se converteram gregos, uma cultura bem específica, se converteram judeus, uma cultura bem específica, se converteram romanos, cultura bem específica, mas não obstante as diferenças de família, de genética, de cultura, de personalidade, eles estavam unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, e tinha como baliza, como regra de fé e prática, as Sagradas Escrituras, o que eles haviam aprendido do Senhor Jesus, de modo que, não obstante todas essas diferenças inerentes às realidades que aqui acabei de falar, eles então tinham o prazer de estarem juntos. As diferenças eram superadas porque eles olhavam e se rendiam à palavra de Deus pela ação do Espírito Santo, que fazia com que eles vivessem o prazer da comunhão. Em alguns momentos, sim, a humanidade se aflorava e a gente vai perceber também isso. Alguns momentos houve desacordo, alguns momentos houve desânimo de alguns momentos houve também dissensões, opiniões divergentes, mas eles encontraram solução, eles trataram essas questões à luz da palavra, e assim os nossos amados irmãos venceram as lutas, as perseguições, as provações, as angústias, as dores, as agruras próprias do seu tempo. E de fato, essa tem sido uma marca que tem se mantido e sustenta a igreja, a comunhão com os irmãos, comunhão no vínculo da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, comunhão no vínculo do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, comunhão no vínculo do próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs, temos o mesmo Pai, fazemos parte da mesma família e precisamos nos ajudar um ao outro, como disse a palavra, o apóstolo Paulo aos Romanos, precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, precisamos encorajarmos uns aos outros, precisamos suportar, ser suporte uns para os outros, precisamos perdoar. Sim, que tema caro e precioso é esse na vida cristã, perdoar. Precisamos perdoar e pedir perdão uns aos outros, precisamos animar uns aos outros, exortar uns aos outros. Sim, foi para isso que o Senhor Jesus formou a igreja, para que como corpo de Cristo, nós sejamos membros deste corpo, conectados, ligados uns aos outros, direcionados e recebendo a vida da cabeça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a segunda marca preciosa da igreja é a vida
em comunhão. Por isso sentimos tanta falta dos nossos encontros, dos abraços fraternos, das celebrações, dos momentos que já vivemos. Sentimos falta, inclusive, de estar junto dos irmãos em tempo de angústia, de aflição, de dor, de poder consolar, confortar, abraçar, de algum modo ser útil, mais próximo na vida dos irmãos. Temos nos esforçado para que, ainda que não podemos nos encontrar presencialmente, possamos transmitir um para os outros, não é? Essa verdade da marca da igreja, que é a comunhão. Nós estamos em comunhão, não nos nossos encontros presenciais, mas como habita em nós o Espírito, como temos o mesmo Senhor, a mesma fé, como temos a palavra que está em nós, mesmo distante geograficamente, nos mantemos em comunhão, pela graça do Senhor nosso Deus, e podemos nos aproximar através da tecnologia. Terceira marca da igreja de Cristo, diz o próprio texto, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a terceira marca da igreja era o fervor nas orações. Se você lê atentamente o livro de Atos, você vai perceber sempre os irmãos e irmãs se mobilizando para estar em oração. Já no capítulo 1, nós percebemos os discípulos, a Maria, mãe do Senhor Jesus, os outros irmãos de Jesus, eles se reunindo para orar junto com os discípulos. Vamos ver no capítulo 2 de Atos, quando mais de 120 irmãos estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus, ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Vamos perceber, quando o apóstolo Pedro foi preso, toda a igreja estava reunida, orando, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Em vários momentos de dificuldades, nós vamos encontrar os discípulos orando, buscando a Deus, na sua individualidade e na companhia com outros irmãos. Vamos ver o apóstolo Pedro dobrando os seus joelhos, intercedendo pela igreja. O apóstolo Paulo, são muitas as vezes que escreve falando da importância da oração, da intercessão, das súplicas, e foi ele mesmo quem disse, escrevendo aos Efésios: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, a oração é uma marca indelével da igreja de Cristo, é uma marca que, na verdade, é a marca que se constitui o que a igreja é, porque a igreja é relacionamento com Deus. Se nós tivermos que resumir cristianismo em poucas palavras, nós podemos dizer que cristianismo é relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus e com os nossos irmãos e irmãs, relacionamento com Deus através da oração, relacionamento com os nossos irmãos por meio de Cristo Jesus. Sim, cristianismo é relacionamento, e relacionamento sobretudo com Deus e com os nossos irmãos. E como é que nós nos relacionamos com o Senhor nosso Deus? Nós nos relacionamos com Deus quando lemos a palavra, Deus fala ao nosso coração. Nós nos relacionamos com Deus quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós abrimos os nossos corações para adorar ao Senhor. E quando nós pensamos em oração, oração não é só petição. Oração, nós podemos chegar diante de Deus, primeiro adorando a Deus, né? Declarando a sua grandeza, a sua majestade, seu poder, sua glória, sua santidade. Ao fazer isso, estamos reconhecendo quem Ele é. Oração também não só é adorar a Deus, mas oração também é agradecer a Deus, chegar diante de Deus para agora reconhecer os seus feitos, reconhecer os seus favores, reconhecer as suas bênçãos, reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado. Todos nós temos a triste tendência para lamentar, para reclamar, todos nós somos tendentes a isso, mas a palavra nos chama, o apóstolo Paulo nos encoraja a lidar, a vencer a nossa ansiedade com súplicas e ações de graças. Aprender a agradecer em oração, dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos para agradecer,
agradecer tantos bens, tantos favores, tanta graça, tantos livramentos, tantas manifestações da bondade de Deus. Em oração, nós podemos deixar de lado ou esquecer aquilo que não temos para lembrar diante de Deus tudo aquilo que nós temos. Na oração nós podemos agradecer ao Senhor, mas também na oração é importante que nós lembremos quem nós somos diante de Deus. Primeiro momento, quem Deus é. Segundo momento, o que Deus fez. Mas no terceiro momento, em oração, nós podemos lembrar quem nós somos. E aí é hora de abrir o nosso coração e confessar humildemente os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam e deixam, recebem misericórdia. Aqueles que encobrem as suas transgressões não prosperarão, não vão adiante, não serão felizes. Mas aqueles que reconhecem os seus pecados diante de Deus, aqueles que se arrependem, aqueles que confessam e deixam, recebem misericórdia. Então, em oração, nós podemos e devemos confessar os nossos pecados para receber a graça do perdão e desfrutarmos da vida. Mas também na oração nós temos a rica oportunidade das petições, né? Podemos fazer pedidos a Deus, adorar, reconhecer quem Ele é, agradecer, reconhecer os seus feitos, confessar os nossos pecados, reconhecer quem somos e pedir, declarando a nossa necessidade do Senhor. Foi o Senhor Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Foi Tiago quem disse: todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Foi o salmista que disse no Salmo 104, todos esperam de ti que lhes dê o sustento. Se lhes dás, eles têm, se não, eles não têm. Se corta a respiração, eles voltam ao pó. Ou seja, todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. E, portanto, em oração, nós podemos declarar isso: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E ainda que tenhamos todos os bens, ainda assim a Bíblia fala, somos pecadores, somos carentes da graça, da bondade, do favor e da presença de Deus. Então, em oração podemos fazer petições as mais variadas por nós, pelos nossos irmãos, pela igreja, pela família, pelos missionários. Podemos orar e quanta motivo nós temos para orar. Eis a grande marca também da igreja. Oração, fervorosas, buscar a Deus, desejo de se relacionar com Deus, desejo de estar perto de Deus, desejo de estar na presença de Deus. E muitas vezes nem sempre temos esse desejo. E eu preciso dizer para você, muitas vezes eu não tenho desejo de orar. Muitas vezes eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Mas eu sei que isso é a minha natureza carnal e pecaminosa. E como eu então tenho conhecimento, eu percebo na minha alma que eu careço da presença de Deus, careço da graça de Deus, careço de alimentar o meu coração, a minha alma com a presença de Deus em oração e com a sua palavra. Então, contrariando a minha vontade, como bem disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à vontade de Deus em Cristo. Então foram várias vezes que já li a Bíblia sem vontade de ler. Ai, como foi bom ter vencido a minha falta de vontade para ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor me trouxe vida ao coração. Muitas vezes, sem vontade de orar, ainda assim fui orar. Ah, como foi bom, porque em oração sei que Deus está me sustentando, me fortalecendo, me renovando, me animando, ainda que os meus sentimentos me enganem. Foi René Descartes, filósofo racionalista, quem disse: os sentidos podem nos enganar. Então nem sempre vamos ter arrepio, nem sempre vamos ter grandes sensações na oração, nem sempre teremos momentos de êxtase em ler a Bíblia ou em orar, mas sempre valerá a pena dedicar tempo em oração, dedicar tempo lendo a palavra, porque ainda que não sintamos, Deus está com a sua graça ali comunicando ao nosso coração, ao nosso espírito e à nossa mente, nos sustentando e nos fortalecendo diante das nossas fraquezas. E assim como disse o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso interior se renove a cada dia pela oração, pela palavra e pela comunhão com os irmãos. E aqui eu falo
quantas vezes, desanimado, desmotivado, entristecido, chateado, uma palavra de um irmão, uma ligação, uma mensagem de encorajamento, fez bem ao coração, animou, despertou, vivificou. Isso quer dizer a importância da comunhão com os irmãos. Poderia falar de muitas outras marcas, mas essas são as 3 principais marcas da Igreja de Cristo. Igreja que vive, que depende, que ensina, que prega a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Igreja que é a comunidade dos santos, de todos aqueles que creem e confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem de acordo com os princípios e valores do Reino de Deus, da sua palavra. Igreja que depende de relacionar-se com Deus em oração, buscar direção, buscar sabedoria, buscar graça, buscar fortalecimento, se fortalecer em fervente oração. É isso, porque cristianismo é relacionamento com Deus, cristianismo é relacionamento com os nossos irmãos, cristianismo é relacionamento com o mundo, para expressar a glória de Deus ao mundo que carece tanto e de um modo especial nesse tempo de pandemia. Que esta palavra alcance os nossos corações e que nós possamos valorizar intensamente a palavra, a comunhão e a oração na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, e como eu falei no início do culto, nós temos a grata satisfação de celebrar 117 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E esta igreja tem como hino oficial o Pendão Real. E nós vamos agora com alegria, com firmeza, cantar esse hino que faz referência à missão que a igreja tem de proclamar bem alto o pendão real da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos cantar juntos agora? Vamos lá? Pendão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo dependem, marchando para os céus. O valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Ele vive, Ele reina e reinará para sempre. Por isso, eu e você devemos ficar firmes até o grande dia do Senhor para cada um de nós. Amém? Sendo assim, quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, as ricas bênçãos que somente o Senhor pode dar. Recebam de Deus as bênçãos.
Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a alegria, o renovo do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Maravilha. Um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, da nossa igreja IPI Cuiabá, da nossa igreja IPI de Jucimeira e da nossa igreja em locais diferentes, né? No Nordeste, gente que nos acompanham, né? Em Goiás, em Brasília, em Londrina, em Rondônia, enfim, você que nos acompanha, um grande abraço. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Nossa gratidão, sempre a nossa gratidão, a nossa equipe aqui de louvor que está sempre nos abençoando aqui de prontidão, nossa equipe de som e multimídia, louvamos a Deus por esses irmãos. Tenho dito, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos e todos nós dependemos totalmente da graça de Deus. Juntos somos mais fortes, iremos mais longe, chegaremos mais rápido, unidos no mesmo propósito. Grande abraço, beijo no coração e até quarta-feira no Encontro Refrigério com o Pastor Pedro.